Fala aí galera, Wagner Clelusca Jr., o Bardo, começando mais um vídeo. E hoje eu tô aqui para contar a história desse instrumento aqui, a história do banjo de 5 cordas. Uma história que no presente é muito feliz, mas que quando a gente começa a cavar lá atrás, ela tem um passado muito triste. Uma história que não pode ser contada sem falar de racismo, exploração, escravidão, apropriação cultural e desigualdade social. E é essa jornada que eu estou convidando você a participar comigo, essa jornada pela história e pelo conhecimento dessa história, a história do banjo de 5 cordas. Vamos lá! Para começar nossa história, a gente vai voltar muito no tempo. Na verdade, existem registros de instrumentos feitos com cordas, caixas de madeira e tocado com os dedos desde a Pérsia antiga. Mas o que a gente está rastreando são instrumentos que usem peles de animal, né? Antigamente se usava pele de animal esticada para poder amplificar o som das cordas. Então a gente vai pular da Pérsia centenas de anos mais para frente para finalmente achar os primeiros registros de instrumentos que possam nos dizer a origem do banjo de 5 cordas. E na Europa a gente vai encontrar um instrumento chamado banza, de Portugal, e ele é considerado aí um dos primeiros parentes do banjo de 5 cordas. Porém, é na África que encontramos instrumentos feitos de cabaça. E a cabaça ela é uma fruta que dá em alguns tipos de árvores, é uma fruta gigante assim, e a casca dela é muito dura, é como se fosse basicamente um coco grande. E a gente acha registros de instrumentos feitos com essa fruta e uma pele esticada em cima. Porém, uma das características desses instrumentos africanos antigos, que a gente tem registros aí, é que eles não usavam o braço do instrumento como a gente usa hoje em dia. Eles não usavam o que a gente conhece como fingerboard. O que é o fingerboard? O fingerboard é a escala, né? A escala do violão, a escala do banjo, as trastes. Ou seja, esses instrumentos africanos, eles não tinham essa característica no braço, e muito menos os trastes também. Então a gente vai encontrar nesses instrumentos africanos antigos um braço que mais parece um pedaço de cabo de vassoura. Então você toca fazendo slides ou apertando as cordas contra esse cabo de vassoura. E pesquisando, um desses instrumentos antigos que a gente acha aí na parte oeste da África é um instrumento chamado kora. Outro instrumento que é um grande candidato a ser o ancestral do banjo aí também, ele vem lá da Gâmbia e do Senegal, um instrumento que é chamado de akotin. E apesar de existir muita diferença entre instrumentos produzidos em determinadas regiões diferentes, como a gente tem os registros aí, muitos desses instrumentos já apresentavam um drone. O que é um drone? Uma corda drone é uma corda que produz uma nota constante. É como se fosse a gaita de fole. A gaita de fole tem uma nota pedal. O que é uma nota pedal? Essa nota constante, ou seja, o banjo de 5 cordas é afinado em sol. Eu já falei isso em vários vídeos aqui no canal. E toda hora que você toca, você tem essa quinta corda que começa ali no meio do braço e ela é em sol. E você usa basicamente ela o tempo inteiro sendo digitada solta. E isso dá essa impressão de que a gente tem sempre a nota sol mais aguda soando em todos os momentos. E também a forma de tocar, usando mais a mão direita, a gente usa mais as unhas, como se a gente estivesse batendo as unhas em direção para baixo, assim. E essa forma de tocar é uma técnica de banjo conhecida como clawhammer. E como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso porque existem vídeos aí de ancestrais que guardaram e trouxeram essa tradição de como era feito esse instrumento, como era tocado. E um dos grandes registros é esse vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui agora, de um cara tocando. Lógico que é um vídeo recente, mas é um instrumento que ele fala que descende da sua família, que vem lá dessa região do Senegal, da Gâmbia. Mas Bardo, como é que os instrumentos saíram lá da África e vieram aqui pro Brasil, para os Estados Unidos e se tornou o instrumento americano aí? A viagem do banjo da África
basicamente para as colônias norte-americanas, começou a acontecer lá no século 17. Isso foi durante a expansão marítima, onde existiam aqueles navios negreiros, aqueles navios que viajavam lotados de escravos para ser comercializados nessas novas regiões. Então os navios que viajavam com os escravos, eles chegavam aqui basicamente na América do Norte, ali nos Estados Unidos, onde eles eram comercializados nas colônias. E uma outra curiosidade é que durante a expansão marítima também, durante essa viagem que existia, um instrumento já mais parecido com banjo, usando pele de animal também, só que com um braço que tinha um fingerbird e trastes, foi encontrado no Caribe. E esse instrumento recebeu nomes que lembram muito o nome atual do banjo. Ele era chamado de banji, banza, banjal e banjer. Existe até uma pintura aí datada de 1785 que se chama The Old Plantation. E nessa pintura mostra um negro trabalhando aí na plantação e ele já toca um instrumento que lembra muito um banjo, né? Um instrumento redondo com fingerbird. E outra coisa muito legal nesse quadro é que a gente consegue ver aí a quinta corda. Pode não ser necessariamente a quinta corda, mas é uma corda que começa aí no meio do braço e que muito provavelmente era usada como uma corda drone. E aí a gente entra na parte da história onde o banjo começa a se tornar mais popular, não só entre os negros, mas também entre os brancos. E um registro que mostra isso pra gente é uma carta escrita por Thomas Jefferson, lá no século 17 ainda, onde ele diz que o banjar era o principal instrumento musical dos negros americanos. Mas como que o instrumento passou dos negros para os brancos? Oh, Steven. Let's keep it funny. Bango and his friend in gray here, Dr. Schultz, are customers. And they are our guests, Stephen. And you old decrepit bastard ought to show them every hospitality. You understand that? Oh, no, I ain't got no problem with it. If you ain't got no problem with burning the bed, the sheets, the pillowcase. E a partir de 1800, o banjo sai das plantações e começa a aparecer em alguns outros lugares, inclusive dos dois lados dos exércitos na Guerra da Secessão nos Estados Unidos. Para quem não sabe, a Guerra Civil Americana aconteceu aí nessa época e você tinha o país dividido entre a galera do norte e do sul. E a gente já podia ver o banjo presente nos dois exércitos. Existem fotos aí e relatos. E é aí que a gente encontra relatos de soldados e mesmo de donos de fazendas que falam que aprenderam a tocar o banjo com seus escravos. E a partir daí o banjo começa a viajar então com os soldados nas missões e começa a ser difundido cada vez mais em outras regiões pelos Estados Unidos. E é aí que surge a grande primeira figura tocando o banjo de 5 cordas, um cara chamado Joel Walker Sweeney. Susanna, don't you cry for me. I've come from Alabama with my banjo on my knee. E Sweeney era um músico e aprendeu a tocar o banjo e ele fazia apresentações. Nessa época, um tipo de apresentação estava se tornando muito popular, que eram os minstrel shows. Esses shows, como vocês viram aí, misturavam dança, música e um pouco de comédia também. E uma das grandes características desses shows é que eles eram feitos basicamente por pessoas brancas que se pintavam de preto para parecer negros. Eles faziam músicas, contavam piadas e basicamente menosprezavam a vida simples dos negros, dos escravos no campo. Eles satirizavam isso. Naquela época era o tipo de humor que as pessoas consumiam, infelizmente. E esses shows começaram a ser bem populares, principalmente em Nova York e cidades que tinham maior concentração de pessoas. E os shows passaram a ser também uma atração da elite, ou seja, as pessoas, as famílias, as pessoas que tinham dinheiro que iam assistir esses shows. E foi aí que o banjo começou a se popularizar muito nos Estados Unidos. Inclusive existem registros de 1866 que diz que em Nova York existiam mais de 10 mil banjos, ou seja, já existiam empresas produzindo banjos. E é aí que a gente começa a ver os primeiros traços do banjo se tornando um ícone da cultura norte-americana. Inclusive, essa época é conhecida historicamente como Banjo Crazy ou Banjo Mania. E voltando lá para Joe Walker Sweeney, é a ele também atribuída a invenção da quinta corda, apesar de a gente já ter visto aí que a quinta corda já estava presente em ilustrações mais antigas do que o próprio Joe Walker Sweeney. Mas alguns dizem que não é exatamente a quinta corda drone, mas talvez uma outra corda, ou seja, os banjos antigamente podiam ter
apenas 3 cordas e que seria a quinta corda hoje era a quarta corda. Então a corda mais aguda, a corda drone, era a quarta corda. Eu acho que é isso. E essa explosão fez com que houvessem modificações mais latentes também na construção do próprio instrumento, como a troca da pele de animal por uma pele feita de um material diferente, um material sintético aí. E não só a imagem do banjo mudou, mas também o tipo de música que as pessoas iam tocar com ele começou a se tornar então também uma música mais de elite. Começaram a buscar usar o banjo em músicas que a sociedade alta daquela época gostava de ouvir. Foi nessa época que o banjo começou a ser usado também por bandas de jazz e desse estilo de música mais elitizado na época. E aí, falando sobre instrução de banjo, eu achei um documento muito legal, que é o primeiro livro que se tem conhecimento, o primeiro método de banjo comercializado lá nos Estados Unidos em 1855. E eu tenho um PDF de um livro de época mesmo. Então são fotografias das páginas desse método de banjo de cordas e eu estou disponibilizando isso no link aqui embaixo. Você pode baixar isso, além de outros métodos de banjo que eu achei aí também. Métodos antigos de banjos que eram comercializados naquela época. E já falando um pouco da forma como se tocava o banjo, cada vez mais começou a se usar a batida, a forma principal de tocar o banjo, principalmente quando o banjo começou a ser tocado ao lado de outros instrumentos que produziam mais barulho. Não vou dizer barulho, vou dizer música, que produziam mais música ou mais volume sonoro do que o próprio banjo. E foi nessa época que se foram fazendo outras modificações do instrumento, como a inclusão de um resonator e peças de metal para conseguir amplificar o som do banjo, principalmente porque ele estava cada vez mais sendo tocado ao lado de outros instrumentos que tinham uma projeção de som maior. E para produzir mais som, nada melhor do que arrebentar ali tocando as cordas, né? E aí a galera começou a tocar o banjo dessa forma mais batida, usando até a palheta. E esse estilo essa forma de tocar, que inclusive está aí nesses métodos em PDF que eu mostrei para vocês, é conhecido como stroke style. Inclusive as empresas de banjos começaram a perceber que a quinta corda já não fazia também tanto sentido. E é nessa época que é criado o banjo plectrum, que é simplesmente um banjo de 5 cordas sem a quinta corda. E também o banjo tenor. E aí muita gente associa o banjo tenor à música irlandesa, mas na verdade ele foi criado nos Estados Unidos. Então veio o jazz, o ragtime, e o banjo era cada vez mais usado nesses círculos musicais, cada vez mais usado nesses shows. Mas lá no interior dos Estados Unidos, nas montanhas Apalaches, ainda se difundia muito a cultura antiga do banjo, a forma antiga de se tocar um instrumento. E agora é a parte da história que a gente vai falar sobre o resgate da cultura e da forma antiga de se tocar o banjo de 5 cordas. E falando aí do resgate da forma antiga de se tocar o banjo, como a forma antiga acabou se tornando mais popular hoje em dia do que aquela forma elitizada de se tocar o banjo, a gente vai ter que pegar alguns personagens que historicamente foram muito importantes para que isso acontecesse. O primeiro deles foi um cara chamado Charlie Paul. Charlie Paul nasceu na Carolina do Norte e ele cresceu, assim como o Gus Cannon, também ouvindo música e aprendendo a tocar o banjo e outros instrumentos na sua família. Ele levava uma vida muito simples, trabalhava ali na indústria têxtil da época e no final do dia ele gostava de tomar um uísque lá no salão da cidade, beber um uísque, levava o banjo dele. E foi numa dessas noites que ele conheceu um violinista que tinha uma afinidade muito grande com ele, porque o violinista conhecia basicamente os mesmos temas que ele conhecia, os temas que a família dele ensinou para ele. E entre os dois ali começou então a rolar uma interação e eles resolveram formar uma banda. Esse violinista se chamava Posey Rotter e ele é uma figura também muito icônica ao lado de Charlie Paul e a banda deles naquela época. Ele se casou com a irmã de Charlie Paul e acabou se tornando cunhado dele. E os dois gostavam muito de beber e vagar por aí. Eles eram chamados de Ramblers, não era à toa. E o nome da banda deles era The North Carolina Ramblers. E o que tem de interessante no The North Carolina Ramblers é que eles tocavam muito bem. Charlie
Muitas pessoas dizem que Charlie Paul tinha basicamente um metrônomo na cabeça dele. E quando eles tocavam, ele geralmente puxava mais a música, junto com o cunhado dele, violinista, mas ele tinha um timing muito bom. Então você que acompanha as aulas aqui do canal, as aulas de banjo, sabe que eu sempre falo sobre ter um timing muito bom para se tocar o banjo. E esse cara lá, né, no começo de 1900, 1910, 19, 20 aí, ele já tinha um timing muito bom e ele é um dos caras que, se a gente olha as fotos antigas aí, vê que já tinha ali a posição do que viria a ser conhecido como a técnica do Three Finger Style. E é curioso saber como ele chegou nessa posição dos dedos, porque na verdade foi um acidente que aconteceu com ele. Certa noite, Charlie Paul estava lá com seus amigos bebendo, fazendo o bluegrass. Na época não era conhecido como bluegrass ainda, mas eu vou dizer ainda que eles foram um dos grandes percussores do bluegrass, inclusive. E Charlie Paul estava lá com os amigos dele, vagando pela noite, quando ele resolveu fazer uma aposta, né? Ele gostava muito de fazer apostas. Esses caras ficam bêbados e gostam de ficar apostando qualquer coisa aí. Ele apostou 20 centavos que o amigo dele conseguia arremessar a bola o mais rápido possível e que ele ia segurar mesmo estando perto do cara. E o cara atacou a bola com tudo, só que ele não teve um reflexo suficiente, acho que porque ele estava bêbado também, de abrir a mão. Então ele demorou para abrir a mão e nisso a bola bateu nos dedos dele e quebrou os dedos dele. E como sequela disso, ele mudou a forma dele de tocar o banjo depois. E é por isso que ele toca desse jeito e é por isso que hoje em dia muita gente adaptou sua forma de tocar, porque realmente você consegue dedilhar melhor jogando o seu pulso um pouco mais para frente, assim. E o The North Carolina Ramblers é também um dos precursores do estilo que mais tarde seria conhecido como bluegrass. E a banda de Charlie Paul fez também bastante sucesso, digamos assim, né? Sucesso, aquele sucesso, não é aquele sucesso de ser capa de jornal e tudo mais, mas eles eram bem conhecidos e difundidos ali na região deles. E uma das músicas que é tocada até hoje, que é considerada um dos standards de bluegrass aí, é uma música chamada Don't Let Your Deal Go Down. E olhando esses caras, essas pessoas que estavam buscando aí resgatar a música folk, digamos assim, americana, a música de lá do começo da colonização do país, que a gente cai numa outra figura, que é uma das figuras talvez mais importantes aí nesse processo todo de reintroduzir a música folk num cenário mais popular. Um cara chamado Pete Seeger. There's another kind of American music I think is so great that it must be able to cross any boundary. I wasn't born to this kind of music, but I fell in love with it. Muita gente acha que Pete Seeger foi simplesmente aquele velho chato que desplugou as guitarras de Bob Dylan lá no Newport Festival, quando Bob Dylan resolveu subir com uma banda de rock and roll. Bob Dylan, um cara que geralmente tocava com violão e gaita, resolveu subir com uma banda de rock and roll no festival de música folk, um evento muito conhecido. O fato de que Pete Seeger ficou tão bravo que resolveu desplugar os cabos de energia e sabotar o show do Bob Dylan. One day later, we have the head of Aware Incorporated on the stand, said, I don't think I'm a folk singer. You'll probably call me a folk singer, but, you know, the other people know better. Because the people that, you know, that buy my records listen to me don't necessarily read Time Magazine. the head of Aware Incorporated. Tirando esse episódio de lado, a gente vai ver que Pete Seeger não é um cara chato. Na verdade, ele é um cara muito legal e que não pode ser visto apenas por esse episódio de ser o tiozinho chato. Afinal, todos nós envelhecemos, um dia vamos envelhecer e vamos nos tornar pessoas um pouquinho mais chatas, não é verdade? E Pete Seeger, ele teve um privilégio muito grande, na verdade, que ajudou ele a criar todo esse repertório cultural sobre a música folk na cabeça dele. Ele foi assistente de um cara chamado Alan Lomax. E esse Alan Lomax, ele trabalhava nada mais nada menos do que para a livraria do Congresso Nacional dos Estados Unidos. E o trabalho dele era catalogar e pesquisar a origem da música americana. Most people don't understand American because they don't know how frightening it has been to leave home completely and pull up your roots and face the wilderness. Foi aí que Pete Seeger teve a oportunidade de viajar com Alan Lomax em muitas das suas aventuras pelo resgate da música tradicional do povo norte-americano.
Eles foram para as Montanhas Apalaches e tem relatos de Pete Seeger falando o quanto ele ficava encantado vendo os caras tocando banjo de uma forma como ele nunca tinha visto antes. Pete Seeger absorveu muito dessa cultura durante essas viagens, e isso que formou ele basicamente como artista e que ajudou ele a se tornar a pessoa que ele veio a se tornar. E aqui eu vou citar duas fontes muito importantes que me ajudaram a fazer esse vídeo. O primeiro é um documentário chamado Give Me the Banjo. Ele é uma das fontes que eu consultei e eu já divulguei algumas vezes aí, mas eu vou deixar um link aqui embaixo onde você pode assistir esse documentário. Outro documentário muito legal é um documentário do próprio Alan Lomax, contando um pouco de uma dessas viagens dele para catalogar a música folk. E esse documentário do Alan Lomax também está disponível aqui no YouTube e se chama Appalachian Journey. Então, dois documentários que, depois de ver esse vídeo, se você tiver mais interesse em se aprofundar mais ainda sobre a história, não só do banjo, como da música folk, das tradições da música folk, esses são os dois documentários que eu te indico para que você entre de cabeça nesse mundo incrível. Pete Seeger foi um dos grandes arautos do banjo de 5 cordas e da sua forma de se tocar, fazendo dedilhados, e a mesmo clawhammer, ou seja, das diferentes formas de tocar o banjo. E outra informação sobre ensinar banjo de 5 cordas, afinal você está num canal sobre banjo de 5 cordas e aqui a gente busca te ensinar cada vez mais sobre esse instrumento. Lá em 1955, Pete Seeger foi provavelmente a primeira pessoa a fazer um vídeo tutorial de banjo 5 cordas. Ele fez um tuts de banjo. Go up with one string, brush down on the rest. Exatamente, Pete Seeger lançou um método para banjo de 5 cordas lá em 1955 chamado How to Play the 5-String Banjo. E esse método era acompanhado de uma fita, eu nem sei se na época existia fita VHS, mas enfim, existia um vídeo onde ele explicava muitas das partes que estavam ali naquele método. Então não esquece de olhar aí na descrição do vídeo, tem um link aí onde você vai olhar essa matéria tudo escrita e lá vai ter os PDFs, esses PDFs históricos que você não pode deixar de ver. E agora a gente entra na parte da história onde a gente vê o banjo que se parece mais com o banjo que a gente conhece ele hoje em dia. Mas o mais importante da gente chegar nesse ponto dessa história é a gente conseguir observar 3 coisas muito importantes aqui. A primeira é de onde o banjo veio e como ele fez a sua história nos Estados Unidos. A segunda é como o instrumento mudou até chegar na forma que ele é tocada hoje em dia. E a terceira e última é de onde vem a música que é tão atrelada ao banjo de 5 cordas hoje em dia. No caso, o bluegrass, a música folk. E é nesse momento que a gente chega na pessoa mais importante pro banjo aí desse último século que se passou. Um cara chamado Earl Scruggs. Earl Scruggs nasceu em Shelby, também lá na Carolina do Norte, e foi apresentado à música das Montanhas Apalaches desde cedo. Ele basicamente cresceu ouvindo música e tocando banjo. Muitas pessoas dizem que ele passava horas assistindo um dos tios dele tocando banjo, e que esse tio dele e a forma dele tocar banjo que influenciou muito Earl Scruggs a chegar na sua forma única de tocar o instrumento. E aqui a gente acha um ponto de ruptura da história que geralmente é atrelada à história de Earl Scruggs, a história de que ele foi o criador do Three Finger Style. E como a gente pôde ver aí, essa forma de dedilhar o banjo é tão mais antiga do que o próprio Earl Scruggs. E outros caras como Charlie Paul já usavam essa técnica. O que torna o Three Finger Style tão importante na vida de Earl Scruggs é a forma como ele interpreta essa técnica. Right hand. Okay. E a forma dele se desenvolver como musicista em cima dessa técnica que nos dá a propriedade para dizer que hoje em dia o que a gente toca usando o Three Finger Style é o Scruggs Style. E a história de Earl Scruggs começa quando ele cruza com a história de outro cara que foi muito importante pro bluegrass. Na verdade, o cara que nomeou esse estilo de música, né? Ninguém mais, ninguém menos do que Bill Monroe.
Man, to introduce you, this is Mr. Bill Monroe. Thank you, Earl Scruggs. E Earl Scruggs tocou com Bill Monroe bem no começo da carreira do Bill Monroe, lá no Grand Ole Opry. E eu tenho certeza que Bill Monroe na hora já sacou que o bluegrass nunca mais ia ser o mesmo se o banjo não tivesse o papel que aquele banjoísta estava desempenhando ali naquela hora. Há inclusive quem diga que o bluegrass nunca mais foi o mesmo depois que Bill Monroe tocou com Earl Scruggs. Na verdade, quando Earl Scruggs tocou com Bill Monroe. E isso acontece por algo muito simples, o fato de que o banjo, naquele momento, ficou atrelado à música bluegrass. Ele se tornou parte essencial dessa música, talvez um dos instrumentos mais importantes do bluegrass. E o que torna ele o ícone da música americana que a gente conhece hoje em dia. Depois de tocar algum tempo com Bill Monroe, Earl Scruggs saiu, e outro cara que tocava junto com eles naquela mesma época era Lester Flatt, e ele também saiu da banda. E o Lester chegou pro Bill Monroe e falou: "Hey Earl, hey Flatt, the earth is flat. Damn, I can't believe it." Enfim, eles falaram que o Bill Monroe não tava com nada e que eles deveriam formar uma banda de bluegrass que eles fariam muito sucesso, porque afinal de contas, eles tinham um dos maiores banjoístas que o mundo já viu. E foi aí que eles formaram a dupla, que na verdade era um sexteto, chamada Flatt and Scruggs, e foi provavelmente uma das bandas de bluegrass que mais fez sucesso, além obviamente da banda do Bill Monroe, The Bluegrass Boys. Foi com essa dupla incrível e tocando banjo da forma como ele tocava que Earl Scruggs conseguiu emplacar suas músicas cada vez mais nos hits, as músicas que eram hits da época. Inclusive, uma de suas músicas se tornou tema de abertura da série The Beverly Hillbillies. The Beverly Hillbillies. Aqui no Brasil é conhecida como a família Buscapé. E é aí que vocês vão começar a entender o quão importante o banjo começou a se tornar, não só para a música americana, mas como ele começou a se tornar um instrumento mais conhecido mundialmente. Muito provavelmente alguém da sua família já deve ter assistido a família Buscapé, ou se você perguntar para eles, eles vão saber, ou mesmo você sabe ou já assistiu um episódio da família Buscapé. E é só você pensar que o tema de abertura dessa série é o Earl Scruggs tocando. Outro grande feito do Lester and Flatt foi emplacar uma das músicas mais icônicas do banjo de 5 cordas, uma música chamada The Fog Mountain Breakdown, em um filme que foi campeão de bilheteria em 1967, o filme de Bonnie e Clyde. E existem sim, na mesma época que Earl Scruggs, vários outros banjoístas que são importantes também para o banjo como a gente conhece hoje em dia e as técnicas que a gente usa para tocar ele hoje em dia. Alguns desses nomes são Don Reno, que inclusive Don Reno falou que ele já ouvia Three Finger Style muito antes de Earl Scruggs. Bill Keith, J.D. Crowe, Bela Fleck, Tony Trischka, Alan Mundy, enfim, são vários nomes, mas existe algo muito comum em todos esses caras, tirando, obviamente, o Don Reno, que diz que não conheceu o Three Finger Style com o Earl Scruggs. É que todos esses outros caras conheceram o Three Finger Style vendo o Earl Scruggs tocar. Forma mágica da interpretação do Earl Scruggs, da linguagem única dele no banjo de 5 cordas, dos licks clássicos que ele introduziu na música e principalmente dele tocando bluegrass. E a nossa história, então, termina em Earl Scruggs. De lá pra cá, muita coisa tem sido feita no banjo de 5 cordas, mas o banjo, como a gente conhece hoje em dia, e sendo divulgado e trazendo a música bluegrass do jeito que ele é e da forma como a gente conhece ele hoje em dia, tem como ponto de partida Earl Scruggs. Sonny Osborne, um outro grande banjoísta aí do Osborne Brothers, sempre dizia que ficava fascinado quando ouvia o Earl Scruggs tocando no rádio, porque ele tinha tudo que qualquer banjo player pode ter e pode desejar ter de habilidade com a mão direita. Enfim, não tem como falar da história do banjo de 5 cordas sem mencionar Earl Scruggs, assim como não tem como falar de bluegrass sem citar o banjo. E fazendo uma analogia com uma música que eu lancei recentemente aí, uma música que está disponível no Spotify, que foi trilha aqui de grande parte desse vídeo, depois ouve lá na descrição aqui,
Tem aí o link para você ouvir no Spotify, no Deezer, mesmo aqui no YouTube. Enfim, o banjo busca agora novos horizontes. E é isso que eu chamo de Banjo Horizon. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o vídeo que mais me deu trabalho em edição em todos os tempos. Desde escrever o roteiro até fazer todas as animações e tudo mais. Foi muito trabalho, mas eu fiz isso tudo porque eu amo muito essa história. Eu gosto muito da história do banjo de 5 cordas, porque ela me motiva e ela me faz gostar mais e mais desse instrumento. E eu queria que vocês conhecessem mais essa história, principalmente absorver tudo que eu absorvi nesses últimos dias escrevendo o roteiro desse vídeo. Mas de fato existe mais coisas ainda, e é por isso que eu vou deixar aqui embaixo na descrição também uma lista de todo o material que eu usei para fazer o roteiro desse vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo. Esse vídeo aí tem muita informação, é um vídeo que ficou muito legal. E eu acho que é um vídeo que você pode compartilhar com qualquer um, mesmo com pessoas que nunca ouviram falar do banjo de 5 cordas, porque é uma história muito boa. Enfim, eu conto aí com a colaboração de vocês, inclusive agora eu tô com o canal no Apoia-se. Enfim, você que quer aí me ajudar, a gente tá passando por um período terrível com esse lance do coronavírus e tudo mais. E eu tô gravando esse vídeo durante esse período. Você que gosta desse conteúdo e quer aprender mais de banjo de 5 cordas, não deixa de acessar lá o Apoia-se e deixar sua contribuição, que pode ser qualquer valor, a partir de R$1, você vai estar ajudando bastante a manter isso tudo e fazer mais vídeos de história. Tenho muitas outras histórias que eu quero contar aí. E você que quer já entrar de cabeça nisso, eu tenho o meu curso online também, o curso completo de banjo de 5 cordas, onde eu falo um pouco dessa história, mas principalmente eu falo mais sobre a parte técnica do banjo e como dominar essas formas que eu citei aí no vídeo de tocar o banjo de 5 cordas. Tanto o Three Finger Style, o Scruggs Style, como o Melodic Style, Single String Style, Clawhammer. Enfim, convido vocês a conhecerem meu curso também e aprenderem mais sobre como tocar o banjo de 5 cordas. É isso aí, galera. Agradeço a todos vocês por assistir e a gente se vê na próxima. Valeu!